Oi gente, eu sou a Aline, esse é o Entre Linhas e Rotinas e hoje vamos falar sobre um livro que indica um método para executar as suas metas em menos tempo. Então, se você está precisando dar uma acelerada aí na sua execução de metas e objetivos, fica até o final do vídeo. Conhecimento tem poder apenas se você usa e age. Pessoas passam a vida toda adquirindo conhecimento, mas para qual objetivo? Conhecimento por si só não beneficia ninguém, a não ser que a pessoa que o adquire faça algo com ele. Essa é uma frase do livro Um Ano em 12 Semanas, do Brian Moran e do Michael Lennington, que propõe uma mudança na forma como encaramos o planejamento e a execução das nossas metas. A ideia aqui é você condensar as suas atividades de um ano em apenas 12 semanas ou 3 meses. Então, o que eles falam no livro? Que adiantar esse processo de execução em menos tempo cria uma sensação de urgência e foco. Então, por isso que você acaba fazendo mais rápido e acaba concluindo mais metas. Então, geralmente, o pessoal acaba se perdendo pelo caminho porque a gente faz um planejamento anual. Então, é muito tempo para pensar. Planejar um ano inteiro faz com que você tenha a sensação de que tem muito tempo ainda. Então, se eu falar pra você, isso vai acontecer em dezembro. Nossa, mas dezembro? Falta um ano ainda pra dezembro. Agora, se eu falar pra você que vai acontecer em março, a gente tem um tempo ainda, mas ele tá mais visível. Você consegue enxergar ele ali no horizonte, né? Aí, se você planeja para um ano, por exemplo, as suas metas, divide ali durante o ano inteiro, vai chegar ali em março ou depois do carnaval, que é assim, quando começa tudo a funcionar, e aí a gente fala, nossa, mas eu ainda tenho muito tempo para fazer as coisas. Mas aí a gente já passou 3 meses, sendo que você poderia ter feito muito mais coisas nesses 3 meses do que é esperado para passar todo esse tempo. Então, você não precisa começar o seu um ano em 12 semanas no começo do ano, né? Você pode começar a qualquer momento. Então, é só pra ficar claro que às vezes pode usar isso de desculpa e falar, nossa, mas vou ter que esperar o ano que vem. Não, pode começar a qualquer momento. Então, o que eles falam aqui? Que reduzir o tempo de execução faz com que a sua semana ela tenha mais relevância e seja mais significativa. Nada como um objetivo, um prazo para te motivar. É o prazo que vai criar aquele senso de urgência. Por isso que novembro e dezembro são meses que as pessoas acabam procrastinando menos, porque sabe que o prazo está terminando. Então elas correm ali para terminar tudo que elas queriam fazer. Então, para iniciar esse método, vamos falar um pouquinho, porque a gente linka com o vídeo da semana passada, que a gente falou sobre metas, criação de meta, e aí como que a gente vai executar, né, todas essas metas. Então, para iniciar, a gente precisa definir as metas de forma clara. Eu sei que esse assunto já é um pouco batido, mas acho que vale a pena reforçar. Então, o que eu quero realizar nessas 12 semanas, ou ali no meu ano, né, que eu vou transferir para 12 semanas? A gente precisa sempre ter poucas metas, porque se a gente começa a colocar um monte de coisa, um monte de atividade, a gente acaba que não faz nada, porque não dá conta. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, tem que ficar com a família, tem que ter seu tempo de lazer, então não dá para colocar muita coisa. Então, é aquilo que é mais importante para você naquele momento. Então, é legal que você consegue cumprir mais metas, eu acho. Porque nas 12 semanas primeiras, você cumpre uma parte das metas. E depois, nas outras, você ainda fica com outras semanas ao longo do ano ali para fazer novamente. Então, eu acho que isso acelera muito o atingimento dos objetivos. Então, vamos colocar que a gente vai criar apenas 3 metas para cumprir nesse ano em 12 semanas. A gente tem que ter metas muito específicas e para isso a gente pode considerar a ferramenta SMART. Então, o que tem que ter na sua meta? Por exemplo, eu vou colocar uma meta aqui genérica: entrar em forma e correr. Qual que é o problema disso? Ela não é específica. Como que a gente pode mudar? A gente pode mudar para correr 5 km em menos de 30 minutos até o final da 12ª semana ou do 3º mês. Então, a meta fica específica, porque eu tenho ali os meus quilômetros que eu quero concluir e o tempo que eu quero fazer. Então, são 5 quilômetros em 30 minutos. É mensurável, porque eu posso usar um relógio, eu posso usar um cronômetro, por exemplo, para marcar o meu tempo. É alcançável, porque mesmo quem nunca correu, em 3 meses consegue correr 5 quilômetros tranquilamente. Então, é uma meta que pode ser conseguida.
É relevante? Faz sentido pra mim essa meta? Ou é uma meta qualquer? Se faz sentido pra mim, é porque vai melhorar a minha saúde vascular, vai melhorar a minha disposição, vai me ajudar no meu emagrecimento. Então, se faz sentido pra mim, perfeito. Tá dentro ali da nossa meta, do nosso SMART. E ela tem que ser temporal. Em quanto tempo que eu vou fazer que eu quero cumprir esse objetivo? Então, aqui no nosso caso, vão ser 12 semanas. O próximo passo é criar um planejamento dessas 12 semanas. Então, a gente vai ter a meta, a gente vai criar metas e depois metinhas. Então, tudo para conseguir dividir ali ao longo das 12 semanas o que a gente tem que fazer para alcançar a meta lá no final. Por exemplo, nesse meu caso da meta de correr os 5 quilômetros. Então, eu preciso correr 3 vezes por semana, eu preciso fazer musculação para fazer fortalecimento, eu preciso seguir a minha planilha de treino. Feito isso, a gente precisa definir métricas para que a gente consiga mensurar, para fazer tipo um KPI, quem trabalha em multinacional vai se identificar, como que eu consigo fazer uma contagem para saber se aquilo realmente está dando certo. Você tem que fazer o acompanhamento toda semana, você não pode ficar lá só no objetivo final. Então, toda semana você tem que voltar e ver, será que eu consegui cumprir as metas que eu coloquei? Porque se você não conseguiu, você tem chance de mudar, né? Então, não é uma coisa engessada. Essa ação de verificar as métricas toda semana faz com que você crie disciplina. No livro eles citam que se você cumpriu 85% da sua meta semanal, as chances de você conseguir chegar no seu resultado final são muito maiores. Então aqui, por exemplo, vamos fazer um exemplo. A gente vai ter 5 treinos por semana. Então, os 3 de corrida e 2 de musculação, por exemplo. Esse vai ser o meu 100%, 5 treinos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 100 por 5 e vai dar 20%. Então, cada dia vai representar 20%. Cada dia que eu for ao meu treino, que eu fizer o meu treino certinho, eu somo esses 20%. Aí, no final da semana, a gente vai ver quanto que a gente atingiu. Para mim, uma métrica muito boa seria 80% nesse caso. Então, eu poderia faltar ou ter algum problema e não ir a um treino na semana, que ainda não estaria comprometendo a minha meta. Então, para mim seria um acompanhamento ok, que deve ser feito toda semana, e você marca lá. Tem o nosso Habit Tracker lá no Instagram, então acho que é uma boa chance de usar ele. E marcando lá, eu marco sempre no final ali a minha métrica, então a minha porcentagem que eu consegui seguir daquela semana. Uma outra ferramenta que eles sugerem aqui no livro é fechar as atividades por blocos. Então, a gente falou um pouquinho no vídeo passado também de colocar na sua agenda blocos fechados para aquela atividade. Então, se você já tem planejado o que você quer fazer, você não fica perdido, falando, ai meu Deus, e agora? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Deixa na agenda, você já sabe qual que é o seu próximo passo. A chance de você falhar é muito menor. E também, quando você coloca na agenda, por exemplo, hoje eu coloquei que eu ia correr no parque. Mas, gente, o tempo lá fora tá, mas assim, de um cinza quase preto. Eu não vou correr no parque hoje, entendeu? Então, o que eu posso fazer? Ou eu transfiro meu treino para amanhã e hoje eu vou na musculação na academia fechada, por exemplo. Ou eu não vou, porque fui todos os dias, e deixo para fazer o meu treino amanhã. Ou, por exemplo, se eu fosse na musculação e eu tivesse agendado um médico no mesmo horário, que é o horário que eu vou das 5 às 6, eu posso passar esse horário para das 8 às 9, por exemplo, das 7 às 8. Não é uma coisa escrita em pedra, porque os imprevistos, eles vão acontecer. Você ter outras atividades que vão aparecer ali é normal. Então, o que você precisa fazer para ter essa disciplina é firmar esse compromisso com você mesmo e realmente fazer atividade independente do que aconteça. Eu sei que muitas vezes não dá, mas se a gente tiver esse compromisso, eu acho que funciona muito bem. Então eu só vou adequando ali o meu dia. Eu não consegui ler 20 páginas hoje, tudo bem, eu posso ler 22 amanhã, tudo bem também se eu não conseguir cumprir a minha meta num dia. Não vai acabar o mundo por causa disso. Mas é não deixar isso virar um hábito. Quando você deixa de fazer por muitos dias, o hábito acaba se tornando não fazer. Então, acho que isso é o mais importante. Lembrar que os blocos não estão escritos em pedra. Eles podem ser modificados, mas têm que ser feitos. De alguma forma, eles têm que ser feitos.
Então, gente, o que vocês acharam desse método de organização e execução de metas? Vocês já conheciam esse livro, 1 ano em 12 semanas? Vamos tentar fazer? Eu propus esse desafio para mim mesma esse ano, e eu tô seguindo ele desde o dia 5/1. São apenas 2 semanas, né? Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 15 de janeiro, e eu consegui fazer já algumas coisas, já consegui adiantar um treinamento que eu tava há muitos anos, assim, procrastinando. Eu já tinha feito uma parte, mas agora eu já tô quase concluindo, então eu sei que ao longo aí das minhas 12 semanas ele vai ser concluído, e eu tenho férias no meio desse caminho, e eu levei isso em consideração também, na hora de fazer meu planejamento. Então, eu queria propor pra vocês pra gente fazer junto. Então, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, ou entra lá no nosso grupo do Telegram, que lá a gente também pode trocar uma ideia. Aí a gente vai compartilhando as nossas dificuldades, as metas alcançadas. Se não ficou alguma coisa clara, a gente também pode conversar aqui nos comentários. Então, me deixa saber se você tá fazendo pra gente fazer junto e se motivar junto, tá bom? Beijo, até a próxima, galera! Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Aristóteles.